Saudações em Goiás, são 7h30 da manhã. Já é bem mais tarde do que a gente costuma levantar. Basicamente porque hoje fez frio, né? Só para variar. E hoje, até porque acho que a gente levantou tarde, aconteceram alguns incidentes. Alimentei o gato como sempre. São 2 cães. E a mais nova não deixa o mais velho comer. Então tem que colocar ração para um num lugar, para outro no outro, e ficar vigiando para mais velha, para mais nova, aliás, não espantar o mais velho. Isso me tomou tempo. Depois eu fui alimentar as galinhas. E hoje parece que as novilhas vieram me esperar aqui, não foram esperar. Normalmente o que acontece é que elas esperam eu subir para descer junto comigo. Mas hoje elas resolveram esperar aqui o potinho de sal. Então, né? Vamos alimentar as bichinhas. Vamos lá. Pronto. Colocamos sal proteinado para disfarçar o sal mineral. Elas podem lamber à vontade. Mas espera aí, 3, 5, 7. Estamos aqui às 7. Olha lá, a lerdinha. Que inclusive é a maior. Vocês verem que tamanho não é documento. Agora, gente, vamos aproveitar essa luz bonita. Vamos subir um pouco e vamos trocar umas ideias. Vamos falar sobre... Hoje é meu último dia aqui. Não sei se eu almoço aqui ou almoço lá em casa, mas é meu último dia. O seu Wagner tá voltando da pescaria anual que ele faz em julho no Araguaia. Depois eu vou até mostrar umas fotos. Eu pedi para ele tirar umas fotos de ciganinha. Eu acho ciganinha a minha ave favorita. Ele pegou peixe. Vou até ver se eu mostro também. Mas para mim a coisa mais interessante do Araguaia, eu adoro achar pena aleatória de periquito, desde que eu era criança. A coisa mais interessante do Araguaia são as ciganinhas. Porque é uma ave que nasce com garras, né? Nas asas, como se fossem aqueles pássaros pré-históricos. Mas não é uma característica atávica. Ela só evoluiu novamente. Parece que uns milhões de anos atrás. Porque depois ela perde essas garras. Mas o fato é que ela nasce com garra nas asas. E outra coisa interessante da ciganinha, que é bastante incomum em aves, é que ela é herbívora. Ela é 100% vegetariana. Ela come essencialmente folha, ela pasta. Sabe, então é uma ave que eu acho extraordinária. Vou até dar um break aqui para colocar as fotos. Porque senão a gente acaba esquecendo. Aqui, gente, para quem nunca viu, essas são as ciganinhas do Araguaia. Certo? É uma ave grande, de envergadura, tem bem mais de 1 metro de asa. E é bonita também, só que fede que Nossa Senhora, socorro. Acho que é a digestão, né, das folhas. Enfim, ninguém come elas, elas ficam em paz. Pronto, espero que vocês tenham gostado das ciganinhas. Essas, seu Wagner, no Araguaia tem bastante. Eu sei também que tem, já vi elas no estado do Amazonas. Já vi elas no estado do Pará e eu sei que tem delas até na Venezuela, Colômbia, Trinidad e Tobago. Nunca vi nesses países. Mas eu sei que tem. Parece um delta do Orinoco, coisa parecida. É uma ave interessantíssima. Mas enfim, vamos falar de geopolítica. São duas coisas. A crise na África, como era prevista, acabou não sendo do tamanho que a gente imaginava.
Porque por mais que a liderança da Nigéria não apresente ser a mais inteligente do mundo, o Senado é dominado por pessoas de mais bom senso. Então o Senado simplesmente proibiu a aventura militarista da CDAO, né, no Níger. Não pode. E basicamente, gente, cara, como eu acho isso bonito, olha só. Uau, eu amo luz. Jogo de luz e sombra e tal. Basicamente, o que a gente... Tinha que achar um lugar para me sentar. Basicamente, o que a gente viu foi que o ímpeto militarista era só retórica. Como o Níger não apenas não se assustou, como ganhou a imediata atenção e apoio de Burkina Faso e do Mali, como o Tchad visivelmente estava na postura pró-Níger, como a Guiné, surpreendentemente, porque ela está no Golfo da Guiné, também resolveu adotar uma postura pró-Níger, e como a Argélia, que desses países todos é de longe o mais rico, não só declarou que iria apoiar o Níger, como posicionou tropa na fronteira, é como se diz, né? Quem tem cu tem medo. Então, o apoio ostensivo que a Nigéria estava junto com Costa do Marfim, com o Senegal, que está passando pelos seus próprios problemas e que são graves, iria dar para o antigo pró-americano que governava o Níger, eu com os burros na água, né? Mas a questão resta. Olha lá, ó. A gente sempre fala de cobra. Às vezes ela fica nesses buraquinhos escondidos também. Tem que ficar com ele. Não enfia a mão em loca não, gente. Isso é sério. Seja essas no chão, seja as que tem cupim, nunca enfia a mão em loca. Certo? Mas voltando aqui. Qual que é o interesse do Ocidente nessas questões do Sahel? Dinheiro não é, gente. Porque eu estava comentando, se você somar o PIB, eu estou falando de PIB paritário, não é aquela farsa que é o PIB cambial, não. PIB paritário. Se você somar o PIB do Mali, do Níger e de Burkina Faso, você tem um valor menor do que o de São Petersburgo ou de uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo. E mais ou menos o mesmo nível do PIB de Curitiba, de Porto Alegre. Então, isso assim, a soma dos três países. São nações pobres, muito pobres, gente. No Diadema, no Tchad, o Adagudu, em Burkina Faso, que inclusive tem um ótimo festival de cinema, o melhor de toda a África. Essas cidades todas, Bamako no Mali, né? Niamey no Níger, são cidades em sua grande maioria sem asfalto. Olha lá, aqui que vem o manancial do sítio. O áudio não é bom o suficiente para pegar, mas daqui dá para ouvir a torrente, então não é um risco d'água, é bastante água. Bastante água. E agora que o fundo do vale está sendo iluminado, em algumas partes ainda nem foi direito. Mas aqui dá para ouvir a torrente de água. Nós só não chegamos mais perto porque a gente sempre está falando do perigo de barranco, né? Que a gente está alertando a vocês que são de cidade não cometer alguns errinhos bestas, mas que podem custar muito caro. Tipo, tá vendo um buraco, a loca, nunca entra. Mesmo que não tenha cobra, aranha tem. Então não enfia a mão em buraco, em loca, jamais. E também não fica muito perto de barranco, porque você pode desbarrancar, né? Com resultados fatais, conforme a altura. Então são uns cuidados. Não toma cuidado com amontoado de galho. Não passa o pé adiante de uma tora. São coisas bestas, né? Que salvam a vida, cara. Olha lá, ó.
que com certeza tem aranha. Com certeza tem aranha. Absoluta. As aranhas grandes, as caranguejeiras, elas só são intimidadoras, mas não... Olha lá, isso aqui foi recém-cavado. Isso aqui foi recém-cavado. Isso aqui não estava aqui ontem. Essa loca foi recém-cavada. Evidentemente não por uma cobra, que elas não têm essa capacidade. Mas foi cavado ontem. Talvez por um tatu, pouco provável. Mas pode ter sido. Mas foi recém-cavado. Tá cheio dessas locas. No Cerrado, como aqui é um local onde o capim não prosperou, como eu disse, o seu Wagner vai ter que plantar de novo. No Cerrado você acha muito. Porque os tatus cavam e não são os únicos animais, né? Mas sobretudo eles. E aí outros bichos, a coruja buraqueira, por exemplo, faz ninho nisso. Aquele buraco ali, inclusive, pode ter sido cavado por uma coruja, certo? Uma coruja, sim. As corujas cavam um buraco para cavar seus ninhos. Aquele ninho está muito novo, está raso. Ele não está muito vertical, ele está inclinado, uns 30 graus, se tanto. Então aquilo pode muito bem ter sido cavado por uma coruja. Aqui voltou o capim novamente. Mas voltando ao que a gente estava discutindo, qual que é o interesse? Bom, a Rússia e a China não perdem nada. Tem muito gás, tem muito petróleo, tem muito urânio. Elas não precisam do que tem lá. Mas o problema é que a Europa precisa. A França precisa desesperadamente. A Europa precisa muito, os Estados Unidos também. Então o interesse da Federação e da China basicamente é pentelhar os Estados Unidos. Não somos monetizados, então se der, considere nos apoiar. Jogar com eles um jogo que eles jogam no mundo inteiro, que é prejudicar outros países. Porque veja bem, a Nigéria é um grande produtor de petróleo e exportador. A Argélia é um grande produtor e exportador de gás de classe mundial. Então a Argélia é o centro de distribuição. A Federação e a China, se bloquear a exportação de gás e petróleo da Nigéria por terra através de gasoduto e oleoduto, ele impede que esse gás e esse petróleo cheguem na Europa, prejudicando ainda mais a combalida economia europeia, principalmente a francesa e em menor grau a italiana e a espanhola, que também são dois países muito hostis com a Rússia, certo? Quando pensarem em fazer guerra, em fazer acontecer, olha lá, quando eu falo tomar cuidado quando você atravessa um tronco, eu vim aqui exatamente para isso, para mostrar do que eu estou falando. Veja, isso é um tronco. Isso é um tronco de eucalipto, certo? Isso aqui ilustra bem o que a gente está falando. Aqui não, nós estamos vendo e não tem. Mas o que acontece? Muitas pessoas vão passar um tronco, só que você não está vendo o que tem do outro lado do tronco. Perfeito? E aí o que acontece? Você passa o tronco, não está vendo o que tem do outro lado, e o que pode ter do outro lado? Uma cobra. A hora que ela vê seu pé, ela imagina que é uma agressão e pop! A gente tem que entender, gente, a lógica das cobras. Uma cobra, com exceções muito raras, a caninana, que não é venenosa, é uma cobra muito nervosa. Então a caninana talvez seja uma exceção. Tanto que aqui em Goiás, caninana é sinônimo de pessoa brava. Então talvez a caninana, a jaracuçu boca de patrona, que é uma cobra semiaquática, essa também é uma exceção. Mas com ela, lá, isso aqui é um lugar perfeito para cobra, gente, perfeito. Se eu estivesse procurando especificamente cobra, aqui seria o local que eu iria atrás delas. Tá vendo? Debaixo desse tronco.
que ilustra com perfeição o que eu sempre digo: não pula em tronco, sabe? Tome muito cuidado. Se você estiver que realmente passar um tronco, pega um pedaço de pau, aqui ó, um pedaço de pau. Deixa eu mostrar o tanto que é simples. Eu tenho que atravessar um tronco, eu estou no meio do mato, o tronco está bloqueando meu caminho, certo? E eu tenho que passar por ele. Mas não vai ser eu a meter o pezão, né? O que eu faço? Eu faço primeiro isso aqui, ó. Tá vendo? Se tiver uma cobra, ela vai atacar o pau. Aí eu passo. Perfeito? Não vacilem, gente. Não vacilem. Ah, meu Deus, olha. Gosto cerrado por causa disso. Tá seco que nem aí. E você acha flores. Como vocês sabem, eu amo flores. Ainda mais flor de cerrado. Aqui, ó. Flor de cerrado. Cerrado é fantástico. Vamos voltar. A gente só veio aqui para mostrar. Eu tô indo embora hoje, então as lições que eu vou dar sobre cobra, eu precisava do tronco, né? Ali eu sabia que tinha. Então usei aqueles. O que eu falei, gente? Com exceção aqui na minha região, talvez em outras regiões do país seja o caso de outras cobras, mas aqui é a jaracuçu, boca de patrona e a caninana. A caninana não é venenosa, mas morde, pode ter certeza disso. São as cobras que, digamos assim, são irritadiças. Elas atacam sem muita provocação. Agora, todas as outras cobras, elas nunca vão atrás de você, nunca. É você que vai atrás delas para ser picado. Entendeu? É você que vai atrás delas. Então, não é que elas te picaram, é você que quis ser picado. Involuntariamente, culposamente, claro, né? Ninguém. Mas o fato é que a cobra é um bicho com a fama imerecida. Porque ela não, como eu disse, ela não vai atrás de você para te picar. É você que vai atrás dela. Então o que você tem que fazer? Se você vê uma caninana e ela parecer que vai correr atrás de você, ela vai. Você pode ter certeza que ela vai. Ela é uma cobra agressiva, ela não tem veneno. Você vai reconhecer ela porque ela é bonita, ela é cheia de cores. E porque ela é muito agressiva. Você não vai morrer, você só vai tomar umas lapadas e umas mordidas. Mas a caninana, ela ataca sem muita provocação. E a jaracuçu boca de patrona também faz isso. Aí, boy, você vai ter problemas. Mas a jaracuçu boca de patrona é uma cobra tão específica, sabe? Tão específica, que a chance de você ver um durante a sua vida é muito baixa. A não ser que você seja pescador. Se você for pescador, nessa região do Brasil Central, a chance de você ver um é altíssima. Mas a não ser que você seja pescador, como eu disse, você nunca vai ver uma jaracuçu boca de patrona na vida. Se você vê, afasta, de costa, devagar, sem fazer movimentos bruscos. E pronto. Como é que eu vou reconhecer que é uma jaracuçu boca de patrona? Bom, ela é uma jaracuçu, da família jararacas. As jararacas são todas mais ou menos parecidas. Você viu uma, você basicamente viu todas. A diferença da jaracuçu boca de patrona é que ela é semi-aquática, então ela nada. Então provavelmente você vai ver ela dentro da água, ou muito perto da água. As cobras, de modo geral, não gostam da água. Olha aqui, outra flor de cerrado. Esse aqui é um parente do ipê. Mas esse aqui não é ipê não, tá, gente? Esqueci o nome disso, mas não é ipê. É um parente. Tá terminando a floração. Nós estamos indo atrás de flores, porque eu gosto de flores. E eu acho isso fantástico do cerrado. Você vê nessa sequidão terrível. Ali, ó, tá com flor, ó. Nessa sequidão terrível, a gente acha flores. Mas, voltando, né? Agora geopolítica. A Nigéria é o centro de distribuição do petróleo no norte da África, no sul é Angola. Só que a Nigéria, ela não consegue chegar no Mediterrâneo. É o Sahel entre ela
e o Mediterrâneo. O Marrocos é um país escroto, governado por um rei escroto. Marrocos, nossa, cara, Marrocos de verdade. Marrocos, o paísinho difícil. Tanto que eu quase sempre me recuso a falar do Marrocos para não pecar. Marrocos é um país que eu não recomendo visitar. Principalmente se você for mulher, não vá no Marrocos, ou pelo menos não vá desacompanhada. E se você for acompanhado, vá por alguém grande. Porque o marroquino, ele não conhece a palavra limite. E o conceito de respeito para ele é muito limitado. Então, se você for mulher, dicas para onde você não deve ir. Marrocos. O Irã é um país extremamente seguro se você for uma mulher. Muito seguro. O mais seguro do Oriente Médio. E um dos mais seguros do mundo. Porque no Irã, a pena para o estupro, por exemplo, é a morte por enforcamento público. Diferente do Brasil, né? Que 1% só dos que cometem esse tipo de crime é punido. No Irã, não. No Irã, a penalidade é duríssima. O Irã é um país onde uma mulher pode tranquilamente viajar desacompanhada. Tranquilamente. Certo? Você só tem que usar o hijab, né? Não custa você cobrir o cabelo. Você não vai morrer se fizer isso. Perfeito? Então, e assim, nem tanto em Teherã, em Qom. Mas se você não for uma muçulmana devota, o que você vai fazer em Qom? Né? Então, mas de toda forma, se você for no Irã, o único cuidado que eu recomendo, honestamente, é o hijab. Que vai ficar bonito em você, certeza, você vai ficar gatona de hijab. Dá aquele ar, eu sei que não é uma palavra muito, mas dá aquele ar exótico, né? Sem ser apropriação cultural, como diz os manés, ou as adolescentes histéricas criadas por uma certa fia aí. Então, assim, não visite o Marrocos. O Egito, você tem que tomar muito cuidado, vá com homens. E que tem uma aparência intimidadora também. O egípcio também é um povo complicado. Nossa senhora. Mas até que a beleza histórica e tal, né? Talvez compense. Mas o Marrocos não. Tem nada pra você ver lá. Basicamente tudo que tem no Marrocos tem na Argélia. Então, não enrola com o Marrocos, não. O Marrocos é um país escroto. Mas a Argélia, aliada da China e da Rússia, a Líbia também é. Então, o fato é que bloqueando gasodutos e oleodutos, a Nigéria não consegue exportar gás e petróleo via dutos para a Europa. O que complica ainda mais a situação deles. Inclusive eu estava comentando sobre isso, que eu não entendia, sinceramente, qual que era da França, qual que era dos Estados Unidos, em causar encrenca naquela região, porque os únicos que tinham a perder são eles. Mas a China não tem nada a perder, a Federação Russa não tem nada a perder, quem tem a perder é o Ocidente. É eles que precisam do urânio, do Níger e do Mali, eles que precisam do gás, eles que precisam do petróleo. Se houvesse realmente uma guerra, quem iria se lascar, inclusive, não só pelo aumento decorrente dos preços do gás e do petróleo, mas pela impossibilidade de receber gás e petróleo, seria a Europa. Então, como a Europa estava patrocinando uma encrenca, queria prejudicá-la mais do que a qualquer outro país, a qualquer outro continente. É uma coisa que para mim não fazia sentido. Mas a política europeia, ela deixou de fazer sentido há muito tempo. Certo? Há muito tempo ela deixou de fazer sentido. A Europa agora é uma colônia dos Estados Unidos. Então, ela se orienta pelos interesses dos Estados Unidos. É difícil buscar sentido no que a Europa faz. Perfeito? Não tem. Agora outra coisa, e o Oriente Médio? No Oriente Médio, o bambu vai cantar. Ontem, a Arábia Saudita emitiu uma diretriz proibindo cidadãos sauditas de irem para o Líbano, e a outra recomendando que todos os cidadãos sauditas saiam do Líbano quanto antes. É óbvio que o reino não fez isso porque tem uma política anti-libanesa, não. Eles sabem de alguma coisa. No mesmo dia, o Irã anunciou
a ida de alguns voluntários para o Líbano e de armamento e munição. Então é guerra. E nós sabemos contra quem é a guerra, né? Contra a entidade sionista. Então vai ter guerra nos próximos dias, é o que tudo indica. Essa faz sentido. Essa faz sentido. Inclusive porque, como eu disse, o palco antes do momento final vai ser a Síria. E a guerra vai começar pelo sul do Líbano, norte da entidade sionista, porque eles querem, isso aí para mim fica claro, atrair todas as forças de autodefesa que estão empatadas na Cisjordânia e também na faixa de Gaza, humilhando, ofendendo, massacrando, assassinando palestinos. Eles querem atrair todas essas forças para o norte. E quando a entidade estiver concentrada no norte, a Síria entra. A Síria, gente, a Síria é um país destruído. Não tenho a mínima dúvida quanto a isso. A Síria não existe. Olha lá, a gordinha. A Síria é um país destruído. Sabe? Não, você fala, e mais, com as sanções que o Ocidente impôs, porque você tem que acabar com o sistema SWIFT por causa disso. Você tem que acabar com o poder do dólar por causa disso. Os Estados Unidos conseguem destruir um país, junto com os aliados dele, simplesmente impedindo que esse país faça transações comerciais, sabe? Penalizar empresas que fazem negócio com esse país. Mas como é que os Estados Unidos ficam sabendo? Porque tem que passar pelo sistema SWIFT. Por isso que o sistema SWIFT tem que ser substituído. Por isso que a economia mundial tem que ser desdolarizada, para impedir que os Estados Unidos usem o dólar como arma. A Síria foi destruída por esses malditos e não vai se reconstruir nesse estado de coisas. Certo? Não vai se reconstruir nesse estado de coisas, não. O país não tem indústria, não tem comércio. O país foi destruído, foi arrasado pelo Daesh, que foi uma criação americana. A Al-Qaeda foi uma criação americana. O Talibã foi uma criação americana. O país e os aliados vivem de causar inferno. Eles destruíram a Síria. Então a Síria vai entrar em outra guerra? Vai! Quem vai patrocinar serão outros países, eu não preciso dizer quais são, né? Irã, Federação. O gato tá curioso. Irã, Federação. Rússia. E o que ela tem a perder? Ela não tem nada. Ela foi destruída. Tenham isso em mente, a Síria não existe mais. A Síria é só um nome. Ela foi destruída pelo Ocidente. Certo? Mas ela ainda tem homens lá. Ainda tem gente. E mão de obra muito capaz. Nesse sentido, a Síria, com certeza, de bom grado, vai ajudar o Irã, vai ajudar o Hezbollah, vai ajudar o Líbano, inclusive porque ela quer retomar as colinas de Golã, né, que a entidade sionista tomou. Engraçado quando você fala de atacar territórios de nação soberana, tomar territórios para si, isso vale para a Rússia, mas não vale para o Estado de Israel. Genocídio não vale para o Estado de Israel, racismo não vale para o Estado de Israel, massacre de crianças, de idosos e civis não vale para o Estado de Israel, tomar território dos outros não vale para o Estado de Israel. Nada na ONU, que criou o Estado de Israel, vale para o Estado de Israel. Né? Eles podem fazer o que quiser. Eles têm o direito, né? Pelo jeito. Só que não, né? A Síria quer de volta as colinas de Golã. E vai ter de volta as colinas de Golã. Vocês podem ter certeza disso. Fazem 75 anos da Nakba e 50 anos da Guerra de Yom Kippur. É um ano muito bom para que a justiça seja restabelecida. E ela não vai ser restabelecida com declaração da ONU, né? Com certeza não. Não vai ser restabelecida pela Anistia Internacional, não vai ser restabelecida pelos Repórteres Sem Fronteira. Ela vai ser restabelecida pela guerra. E é isso que está se desenhando agora. Como eu já venho falando há mais de ano. É isso que vem se desenhando. A guerra. Certo? A guerra. E pelo jeito ela vai começar como nós havíamos suposto. No norte de Israel. Envolvendo originalmente o Hezbollah. Até que as forças do Irã entrem diretamente. Em algum momento elas vão entrar. Depois Israel amplia o ataque. E aí o Irã entra.
quando isso acontecer, estourar uma guerra total no norte de Israel, outros países, tipo Federação, já tiver um mapa detalhado de onde estão saindo as armas, onde estão escondidas as forças, onde Israel pode estar guardando uma coisa que outros países não podem ter, né? Mas que Israel pode. Não precisa dizer o que é, né? Então, quando isso tudo estiver muito claro, você cansa, só lança-te. A Rússia tem capacidade de fazer 1 milhão até o fim do ano. Só que a Rússia não precisa de 1 milhão de Lancet. Então ela pode ceder uns 1.000, 300 mil, meio milhão para outro país. Através, por exemplo, do corredor Mar Cáspio, Irã, Iraque, Síria. A Rússia pode fornecer esse equipamento tão necessário para a causa palestina. Quando Israel tiver só o fumo, eu não pensar, e a aviação de Israel? E os mísseis hipersônicos do Irã? Então, Israel não é nem quimba do que foi no passado. Economicamente, não representa 5% do PIB total do Oriente Médio. Israel é uma piada em termos econômicos. Já foi importante. Certo? Israel já foi importante, não é mais economicamente. E militarmente, foi ultrapassado pela engenharia iraniana. Principalmente drones kamikazes, que o Irã tem uma capacidade quase infinita de fabricar. E mísseis hipersônicos, que nem os Estados Unidos têm. Então, é bom Israel ficar com as barbas de molho, porque o que é dele está guardado. Não vai ser igual às outras vezes, não. Se Israel ou quando Israel apelar, o Irã apela também. E aí, quando todo mundo apelar e o pau estiver cantando no norte, pode acontecer aquilo que eu venho falando, que seria uma liquidação, né? O Bin Salman vem com o Sisi pelo sul e termina de liquidar, conquista Jerusalém Oriental e acaba com essa experiência colonialista, imperialista, desonrosa para a humanidade, que foi a criação do Estado de Israel. Certo? Pode acontecer isso. Talvez seja o que eles querem. Não estamos torcendo por isso, claro, né? Porque aqui nós estamos de acordo com a política dessa plataforma que nos bloqueia os recursos, que não só não nos monetiza, não nos deixa ser monetizado, ainda pegou o pouco dinheiro que a gente tinha, mas a gente concorda com a plataforma de que alguns assuntos não podem ser falados e algumas palavras não podem ser ditas, porque a plataforma, claro, defende a liberdade de expressão dela, não nossa, né? Claro, nós sabemos disso. Então aqui é claro que a gente se opõe terminantemente contra a guerra, achamos que isso é uma maldade, que a entidade tem o direito de existir, talvez no outro plano. Então a gente não quer o conflito de forma alguma, a gente quer uma solução pacífica para a crise, certo? Né? Nós queremos uma solução pacífica, porque nós acreditamos nos OVNIs, acreditamos no monstro do Lago Ness, nós acreditamos no Pé Grande, e nós acreditamos que Israel quer a paz, certo? Shalom, irmãos. Tenham um bom dia.